Olá, bom dia! Está começando um Tudo Mais para você nesse dia. E o Tudo Mais está especial, gente. O Tudo Mais hoje tá diferente, mas eu convido você nesse momentinho, nesse começo mesmo, a encaminhar esse link com mais pessoas, com seus amigos e familiares, para que todos tenham acesso a esse conteúdo, gente. Então eu conto com a sua participação, mas vocês já ouviram, o som tá diferente, não tá? Tá diferente. Eu já vou pedir para a câmera já abrir, revelar os nossos convidados de hoje. Ah, esse casal lindo, Raquel Novaes, bem-vinda ao Tudo Mais. Obrigada, Tainá. É uma alegria estar aqui com você. Marcelo Novaes também aqui com a gente, muito bem-vindo. Muito feliz de estar aqui. Ai, muito bom ter vocês aqui com a gente. Tá realmente muito especial o dia de hoje, gente. E por isso eu convido mesmo você a ficar aqui, participar dessa nossa conversa Bora. nesse momento, né? É, isso aí. Muita conversa, canção, muita história também pra gente poder compartilhar, né, Raquel? Verdade, Tainá. São alguns aninhos aí que a gente está caminhando nesse ministério, né? Ai, que coisa boa. E eu queria, para a gente começar mesmo a nossa conversa, que vocês compartilhassem um pouquinho desse início de carreira. Como é que foi esse start mesmo, assim? Quando foi a decisão? Falou assim, ó, vamos começar o nosso trabalho. Desde pequena, já sonhava em ser cantora? Já era esse projeto, esse plano? Ou como tudo aconteceu, hein? Bom, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Casa Branca, uma cidade bem pequenininha. E passava férias em Ubatuba. Todo ano tinha uma tia querida que morava lá e passava férias em Ubatuba. E já conhecia esse homem bonito aqui do meu lado. Ai, que ótimo. Numa dessas vezes que eu fui passar férias, o Marcelo me pediu em namoro. E eu conheci a Comunidade da Graça, que é a nossa igreja até hoje. São 25 anos que eu tô lá, junto com o nosso pastor Virgílio. E nesse período, eu sinto que Deus me tirou de onde eu estava, me levou para Ubatuba para que eu conhecesse o Marcelo. E então, esse Ministério da Música que já vinha sendo gerado no meu coração, desde criança, minha mãe pianista, regente de coral, a gente dormia nos bancos da igreja, enquanto minha mãe ensaiava o coral. Então, a música faz parte da nossa história desde sempre, mas eu creio que Deus queria unir a minha vida à vida do Marcelo, para juntos, né, amor, a gente construir um ministério em louvor ao Senhor, lá dentro da nossa igreja, né? E eu me lembro que eu estava, quando eu fui para Ubatuba, não foi necessariamente para estudar música, eu fui fazer faculdade de psicologia em Taubaté. E eu lembro que numa dessas aulas de psicologia na faculdade, eu lembro do professor falando sobre psicologia geral, e começou a vir uma melodia na minha mente, assim. Eu falei, uau, acho que isso dá uma música. E aí comecei a escrever na faculdade, né? E eu cheguei na nossa igreja e cantei e compartilhei. E o nosso pastor, um sonhador, falou, não, vamos gravar. E cada um foi mostrando as suas músicas. E lá atrás, no ano de 2000, nós gravamos o primeiro disco, o primeiro CD. E pela nossa igreja, né? Rocha Eterna, o CD. E essa música, Tu é a Glória, foi a música que ficou mais conhecida naquela época. E o Marcelo, vocês já cantavam juntos, já participavam, já trabalhavam juntos? No Ministério de Louvor da igreja, né? Uhum. A gente fazia Desde o namoro. desde o namoro. Namoramos 3 anos, né? É. E nos casamos em 2021, nós nos casamos. Gravamos o primeiro disco em 2020 e em 2021, janeiro de 2021, nos casamos. É importante ressaltar que o início de tudo não foi a gravação do CD. Foi o trabalho que a gente começou na nossa igreja, né? Não só eu, não só ali na comunidade, mas antes, né? Eu participava de outra igreja também, na qual eu cresci, escola dominical. Então, criança de igreja sempre está envolvido com música, né? Meus pais tocavam na igreja, no coral, meu tio tocava. E a Raquel não é diferente, lá, né? Sim. A presbiteriana de Casa Branca também, Isso mesmo. sempre envolvida. Então, o início foi ali, né? Não foi o CD, na verdade o início foi Não, e é interessante na infância. lembrar, Tainá, Isso é que muito bom, a gente gente. começou a compartilhar as nossas músicas com a nossa igreja. E a nossa igreja cantava. Você percebia no momento do louvor, podia cantar 3 músicas. Na hora que era uma música nossa, parece que eles cantavam com mais força, sabe? Era uma coisa de toda a igreja, né? Então, todo mundo abraçou. E aí, pra gente conseguir gravar o primeiro disco, que era o sonho do nosso pastor, a gente vendeu Vale Pizza para levantar recursos, né? Para poder conseguir gravar esse primeiro disco já há 23 anos atrás. E a igreja toda envolvida. Participando, sim. assim. Foi um momento lindo que a gente viveu. Ai, gente, é gostoso, né? Eu acho que fica essa saudade, essa lembrança desse mover de Deus, né? Isso é algo muito impressionante e que quando a gente vive,
é algo que marca mesmo, Com né? certeza. Porque você vê que é o agir de Deus tocando todos os corações para que juntos eles se reúnam para o mesmo propósito, né? E acho que isso foi gerando uma confirmação no meu coração, porque eu me lembro que nessa época eu morava com esses tios em Ubatuba, minha mãe lá em Casa Branca, que é a nossa cidade natal, e eu falei, olha, psicologia é muito legal, mas meu negócio é música, eu quero viver da música, eu quero ministrar louvor, eu quero ser usada nessa área. E eu me lembro dos meus tios falando, vai até o final do ano para ver se é isso mesmo, para você ter certeza. E aí quando chegou o final do ano, a gente trancou a matrícula da faculdade, viemos para São Paulo para estudar canto e me formei em canto popular. Então foi esse mover de Deus na nossa igreja local, através da música, que gerou esse chamado e essa convicção. Não, eu quero viver do louvor da adoração ao Senhor. Foi assim. Coisa linda. E eu quero pedir então para vocês, nesse momento, para poder, já falamos da primeira música, nós podemos ouvi-la agora também, Vamos se lá. possível. Essa música é do primeiro disco. Primeiro disco, Tu é a Glória. Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha Vida, vivo pra Te adorar. Amém. A nossa oração pra sempre. Linda, que canção. Amém. E é a confirmação, né? Assim, Senhor, olha, eu já sei, entendi qual é o meu chamado. O Senhor é a razão da minha vida, vivo pra Te exaltar. Lindo. É por aí. E agora vem uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade de muitos. Quando a gente fala de canção, de todo o trabalho criativo, todo mundo pensa assim, nasceu para isso, é o dom, é o chamado de Deus, né? Como que é o processo criativo das letras? É a melodia que vem? É a frase que vem? É a letra por completo? Como que acontece? Fala, depois Acho eu que falo. não tem uma regra, mas a Raquel normalmente vem um lairairai antes, né? Muitas vezes eu fico no Ela- lá, 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 vem uma linha lá, lá, lá. melódica, eu gravo e depois vou escrever alguma coisa em cima daquilo, né? Às vezes o contrário. Comigo é um pouco diferente, já vem tudo meio que junto, assim, sabe? Letra e música pronta e às vezes é uma abdução, né, que a gente fala. Parece que a gente é Recebe alguma absorvido, coisa, né? absorvido pela música e outras vezes é um trabalho assim de trabalho um trechinho aqui. E tanto eu quanto ela temos músicas assim que demoraram muito tempo a ficar prontas. Sim. Eu lembro de uma frase de Picasso que dizia que quando a inspiração vier, ela vai me encontrar trabalhando. Que coisa Interessante, linda, né? Porque às muito vezes a gente interessante. fica nessa espera de vir a inspiração e, na verdade, o pastor Ademar de Campos fala muito sobre isso, que composição é muito mais um processo de transpiração do que de inspiração, apesar de haver esses momentos que você percebe que, uau, pela primeira vez eu saí tocando uma música do começo ao fim, letra, música, acontece isso. Mas também acontece de vir uma ideia, de vir um tema, de ouvir uma mensagem, de ler um livro, e aquilo vai gerar algo e você quer cantar algo sobre aquilo ou viver uma experiência.
recentemente nós compartilhamos como foi o processo de uma composição nova que será gravada agora em agosto, se o Senhor permitir. Que pode contar, amor. De novo. A gente gosta de ouvir essas histórias. Resumidamente. Foi um momento de casal, assim, de um atritozinho que Deus colocou no meu coração. Não reclame, somente agradeça. Entendeu, Você tem gente? muitos motivos para agradecer, não reclame por causa disso. Eu entendi. E aí surgiu uma canção que o tema é 1000 motivos para agradecer. Eu não sei, querem cantá-la agora para compartilhar esse momento? Eu acho que é legal. É importante a gente expor isso, né? Porque muitas vezes é uma experiência boa que vai gerar uma canção. Mas nesse caso, e desculpa a vergonha que eu tô passando aqui, gente, mas é verdade. Uma DR, e aí em vez dele brigar comigo, que eu merecia, ele foi e acabou olhando por outro lado e vendo os 1000 motivos que você tinha. Tive minha culpa também no pedaço, no momento, assim, não é... Mas esse não é a sua segredo. santidade. Eu também estava num momento assim, mas daí eu olhei para minha filha, ela estava ali com a gente, meus filhos, estavam em reunião de família. Eu falei, gente, eu tenho 1000 motivos para agradecer. E aí surgiu a canção. E eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi foi nesse ambiente todo, a gente estava na casa do meu irmão, e ele começou a cantar, e a Bia, ele já tinha cantado para a Bia, que é a nossa menina, né? E eu olhando ele cantando e ela cantando e a letra da música, eu comecei a chorar, assim, falei, ai, gente, que coisa linda isso, né? E aí é uma música que a gente sai cantando de primeira, Tainá. Ai, que delícia! E a música, tudo veio a letra, foi nesse momento, foi Sim, o Marcelo. a boa parte, o grosso da música, depois a gente deu uma ajustadinha, criou uma outra parte, mas o grosso veio nesse momento. Você compôs. E é momento interessante, até uma puxadinha, né, gente? Vida de casal, né? A gente passa por todos os momentos, assim. E é onde Deus trabalha no coração de cada um de nós, né? Sim. Vai lapidando, né? Demais. A nossa... Eu me lembro de uma vez lendo um pouco da biografia de Lutero, e ele falava que o casamento trata muito mais com o caráter do homem, no caso até da mulher, né? A gente sabe disso, do que qualquer mosteiro. Ele falava assim, que como o casamento exige esse acerto e esse ceder diário, e esse olhar para si próprio e gerar o perdão e oferecer o perdão, e vamos de novo, e vamos juntos. Por isso que a importância de viver com o mesmo propósito, né, Tainá? Eu falei no começo e confirmo que Deus queria fazer, me levando para Ubatuba, era me colocar ao lado desse homem aqui. E a gente tem as nossas diferenças, claro, mas a gente tem um propósito muito bem definido, que é Jesus na nossa vida. Amém. E aí tudo gira em torno do Senhor Jesus. E aí os ajustes necessários são feitos, né, Tainá? Amém, coisa linda. Então vamos lá, um trechinho? Vamos ouvir a canção. Vamos lá. Mil motivos para agradecer. Você tem também. Mais de 1000 razões para louvar. 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi. Obrigada, Senhor, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer. Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Aleluia. 1000 motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar. Nós temos, Senhor, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por me socorrer nas aflições,
por saber que nunca estou só. Pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, a ti, Jesus, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Amém. É isso. Gente, que coisa mais Lindo, né? linda. Meu compositor preferido. Imagina. Isso é muito bom. E eu até queria aproveitar esse momento, Marcelo, que tem uma frase sua que eu encontrei, né? Ela não é de agora, né? Que você colocou, né? Assim, meio músico, meio compositor, meio engenheiro civil, meio arquiteto e totalmente cristão. Eu achei essa frase muito boa. Tirando totalmente cristão, isso aí foi uns 15 anos atrás, num Twitter que eu usei por um mês e abandonei. Eu criei uma conta de Um mês só. E tá lá, eu acho, né? Eu acho que eu tiraria tudo e manteria só o 100% cristão. Mas por que você acha que você não é mais meio músico, meio compositor, meio porque você... Talvez seja, né? Aquela história do pato, né? O pato que não nada direito, não anda direito e não voa direito. Então, faz muita coisa, mas É o não é o pato. caso. O Marcelo é um excelente músico, é um excelente compositor e é um excelente engenheiro. Isso é bom. Engenheiro civil. pelo menos para isso eu estudei. Ah. Eu queria até que você contasse um pouquinho, né? Como é que foi, você fez a faculdade, você atua, né, na área. Atu. E como é que foi, como é que é juntar, assim, tudo isso, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que se a gente vai fazer algo assim, fazer para Deus, tô na carreira artística, Raquel Novaes, estamos juntos, fazemos a carreira juntos, a gente tem a ideia de que a gente tem que fazer escolhas, né? Abrir mão de um para ir para o outro, né? Como que é esse processo para você, Marcelo? É um problema. É? É uma crise, brincadeira. A gente, como tudo na vida, tem que agir com equilíbrio, né? Uhum. A gente sabe que a vida no meio artístico, como artista, não é fácil. E a gente, como pessoas normais, cristãos, mas a gente também quer ter, assim, a nossa estabilidade. Então, a gente faz escolhas. Eu acho que, pela vocação, na essência, eu deveria ter ido para essa área da música, né? E fui, de certa forma, com a Raquel, porque a gente pode fazer com que ela se dedique 100% a isso e eu parte do meu tempo a isso. Assim como hoje, deveria estar trabalhando, mas estou aqui Graças com a Deus. vocês, tocando para ela. Mas, Tainá, você vê, Ai, se a gente. gente não tivesse o lado profissional do Marcelo, seria muito difícil que eu me dedicasse ao ministério todos esses anos, né? Então, ele ele cada vez mais vem sonhando com o momento que ele vai poder parar com a engenharia e se dedicar muito mais ainda ao ministério, né? Hoje ainda não é possível, mas a gente sonha em um dia poder nos dedicar mais ainda, Sim, né? mas- Ao ministério. Mas eu louvo a Deus pela vida do Marcelo e eu costumo dizer em alguns lugares que eu vou, o meu nome aparece mais. Eu canto, né? E é o meu nome que é usado, mas o Marcelo, ele é o cabeça do nosso ministério, ele é o líder, ele é o que faz a agenda, é ele que chamou os músicos que nos acompanham já há mais de 15 anos, é ele que coordena tudo isso. Então, é o meu nome que aparece, mas ele que manda. Ai, que trabalho coisa pra mais ela, né? linda, Eu trabalho para gente. ele, pronto. Imagina. Eu acho interessante essa abordagem, assim, porque é muito bonito, assim. E, gente, eu quero até compartilhar, viu? Como é gostoso, como é bom e agradável estar perto deles. E quem está acompanhando já conhecem vocês e com certeza já acompanham vocês há muito tempo. Então, eu acho que acabam se tornando admiradores do trabalho, do resultado final, mas dessa comunhão, dessa união que vocês têm como casal. Isso é muito bonito. Amém. Muito lindo, essa dedicação, esse cuidado, esse zelo um com o outro. E o Marcelo é o meu maior encorajador. É aquele que sempre acreditou e viu. Ele tem uma música que ele escreveu pensando no chamado que Deus fez para mim. Olha que loucura isso, né? Baseado naquele texto de Mateus 5, verso 16, antes do 16, né? Não se acende uma luz e se coloca
de baixo, ela é colocada no lugar certo para iluminar todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, pensando nesse texto, olhando para a minha vida, ele escreveu uma canção e eu posso, assim, diante de vocês, de todos que possam estar vendo esse programa, agradecer a Deus publicamente pela vida do meu esposo, que está já há 22 anos cuidando da gente, né, amor? 22 ou 23? 22 de casados, né? 25 de namoro. Isso, 25 de namoro. Estamos ficando velhos. Ai, gente, Então, data... voltando a essa questão que ela falou, a Raquel sempre foi muito resistente à exposição da própria imagem. Sempre. Verdade. E ela tinha muita dificuldade com rede social, com tudo isso que envolve uma carreira que a gente Artística, fala né? artística, mas que é pro Senhor, né? E eu falei, amor, Deus te deu graça, dom, voz, carisma. Você não pode ficar escondendo isso escondendo. Você tem que colocar pra todo mundo ver, né? Então, foi baseado nisso. Porque por essa dificuldade que ela tem de expor, de não querer glorificar, buscar alguma glória própria em detrimento da glória de Jesus, entendeu? Então, acho que é isso. É isso, e esse é um tema muito interessante. Esse é um assunto muito importante, porque nós temos os nossos dons e talentos que Deus nos deu, e se nós fazemos é porque Ele chamou. Amém. E se Ele chamou, é porque Ele sabe o propósito, né, desse trabalho a ser realizado. E aí eu queria até, você já adiantou um pouquinho sobre isso, né? Existe essa dificuldade, essa preocupação de até onde é a glória de Deus e até onde talvez eu esteja buscando a minha glória? É um conflito? É algo... Sim. É presente ou é algo que se resolve e pronto, já entendi? Eu venho entendendo cada vez mais, mas eu tive muita dificuldade, até porque quando a gente começou, 23 anos atrás, não existia rede social, para começar. Você gravava um áudio num estúdio e aquele áudio ia embora. Então, a sua imagem não estava... Através dos CDs, né? Sim, do rádio. através do CD, de rádio, mas não tinha vídeos. Hoje você não quer ouvir uma música, você quer ver o clipe da música, né? Você associa demais o áudio com a imagem. Então, para mim, isso foi difícil, porque eu fui chamada para o áudio. Só que não, né? Mas eu me senti assim, o meu negócio é áudio. E isso foi muito difícil, só que eu fui lutando até que eu tive algumas experiências com Deus com relação a isso. Depois de alguns embates, você tem que ir, você tem que fazer. Então, eu fui buscar em Deus. Assim, você tem que ir. Você tem que fazer, Deus está te chamando, você fica resistente. Então, eu fui para a oração, sabe? Eu fui para a oração e Deus foi gerando isso em mim. Quando Paulo fala, olha para mim. Né? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, Paulo realmente ele estava se colocando ali como um luzeiro. Pode olhar, porque eu estou indo no caminho certo. Então, aquilo me deu... E um outro dia que eu estava assistindo um vídeo, a gente não costuma assistir TV aberta, mas num determinado momento, um dia estava passando um show de uma cantora muito famosa, secular, que eu não conhecia as músicas, mas comecei a prestar atenção na letra, porque tinha ali uma legenda, e eu fiquei chocada com a mensagem que aquela cantora estava levando para uma multidão. E eu fiquei pensando, eu vou ficar me omitindo se eu carrego comigo a mensagem da salvação, algo eterno que pode mudar a eternidade da vida de alguém. Eu não posso me omitir. Por Ele, que me chamou, que fez essa obra na minha vida, eu tenho que dizer sim. Então, Senhor, me ajuda. O meu raio de ação, nem de longe é o raio de ação daquela cantora, mas eu tenho um raio de ação. Então, nesse raio que o Senhor me deu, eu quero anunciar Jesus. Desde então, eu fui colocando a cara um pouco mais. E com a ajuda do meu esposo, com o incentivo dele. Hoje ela já pegou no tranco, eu já tô no tranco. Tranquila. Tô pegando, né? Isso foi interessante também, Tainá, com relação às lives, né? Que a gente vem fazendo. Foi uma virada de chave, desde antes da pandemia, porque tudo fechou. Eu lembro que era, acho que 16 de março. E não tinha igreja, a gente não tinha para onde ir. Nossa igreja também fechou, ficou aquela coisa. E a gente estava um dia em casa, nós 4. E o Marcelo, eu fui pro piano, o Marcelo estava no violão. A gente começou a cantar e foi um ambiente gostoso. Era o nosso culto ali, sabe? E o Marcelo falou, vamos compartilhar? E eu pensei assim, como assim compartilhar, né? Eu não entendia de nada, né? Passar. E ele pegou o celular, colocou e abriu uma live no Facebook. E a gente nem sabia tanto que a primeira live ela é ao contrário, a gente tá de lado. Assim. E aí foi entrando gente. E foi assim, algo que
Nossa, mudou muito a nossa vida desde então, né? Muitos O alcance, testemunhos. né? O alcance A era vida não mudou em nada. milhares de pessoas conectadas. E depois a gente acabou indo também para o Instagram. E onde a gente vai, pelo Brasil, e muitos lugares fora do Brasil também, gente que acompanha, que fala, eu acompanhei durante a pandemia, eu até hoje acompanho. Tem gente que nunca perdeu uma live. Desde a primeira, esses dias a gente encontrou em alguma cidade por aí, né? Ela falou assim, eu acompanho desde a primeira, eu nunca perdi. Se eu não pude assistir no dia, eu vou lá e assisto depois. Então, a gente percebeu que é algo tão simples. Eu falo para ele, Má, não tem como não ser algo de Deus, porque tecnicamente é ruim. A gente não ensaia. A gente não ensaia. Porque A gente é um negócio tão simples. A gente brinca, né? Segunda-feira, para mim, é o Dia Internacional da Cobrança. Quando os clientes me mandam, tem que fazer isso, tem que entregar aquilo, tem que ir. Então, eu não fico. Minha segunda-feira é o pior dia da semana. Então, eu sento na hora da live. 15 minutos antes, ele senta. E a gente não ensaia. Minha manhã toda eu fico tentando buscar de Aham. Deus. Eu me preparo. Eu leio, eu oro, eu intercedo, eu vou para a palavra, eu tento encher o meu coração com alguma coisa. Então, toda segunda-feira, eu desmarco tudo. Eu me dedico o dia para preparar essa live, né? E assim, a gente vem continuando porque... Capta pelo celular? É o som do celular. É, Tem o gente som que do pergunta celular. assim, que Celular? microfone que vocês usam? Tal. Eu falei, não usa microfone não, é Ó, o celular. Curiosidade, porque eu assisti e eu falei assim, tem algum microfone instalado em algum lugar? Porque é muito bom mesmo. Você vê, A qualidade é ótima. Agora, Acho que respondendo a dúvida de muitos, Espírito né? Santo Você assistiu pelo equaliza. YouTube ou Pelo Instagram. Pelo Instagram? Ah, eu vi uma pelo Do YouTube Instagram também. É a raiz mesmo, esse é o áudio dali. Do YouTube eu dou uma melhoradinha no áudio. Ah, então eu vi pelos dois. Porque o YouTube a gente grava, deixa um celular gravando Uhum. e capta o... Mas eu vou pedir até pra técnica aí, umas dicas aí de... pra Ó, tem uma turminha melhorar, aqui no viu? estúdio já pra... Levar o Ivan pra lá. É uma boa. Essas dicas, essas trocas são tão boas, Com né? certeza. Mas eu queria até que vocês comentassem um pouquinho, porque nessas lives a família tá junto, né? Como é que é para os filhos participarem também desse momento? E é muito lindo, né? Porque eles cantam juntos e já vê que tem essa tendência, já herdaram um pouquinho. É. Então, a gente começou dessa forma, né, na nossa casa, um culto que a gente resolveu compartilhar. E depois a gente foi mantendo isso e vez ou outra a gente convidava. A gente sempre respeitou muito as crianças, né? A Bia hoje tá com 15, Samuca com 11. Hoje vocês querem participar? Não, hoje não, mãe. Ah, hoje eu quero. Então, assim, a gente sempre deixou à vontade, nunca forçou a barra. E mais do que nunca, a Bia vem dando sinais. Vem dando sinais, né, amor? E essa semana, na segunda-feira, a gente compartilhou a primeira composição da Bia. E foi uma alegria para nós. Meu coração estava em festa, porque a gente tem visto Cristo sendo formado no coração dos nossos filhos, né? E a Bia... de forma especial, com essa coisa da música muito forte. Ela fecha a porta do quarto, pega o violão e ali ela fica muito tempo. Ela pega a Bíblia, ela lê. Segunda-feira ela leu Eclesiastes, do começo ao fim. Veio contar para mim o que ela tinha achado do livro de Eclesiastes. Então, a gente fica assim, uau, acho que tá dando certo. A gente olha pro outro e fala, olha, tá dando acho que certo. estamos fazendo um bom trabalho. Ai, glória a Deus. O menino ainda gente. é muito 11 criança anos, ainda, criança. né? O negócio dele é futebol. Futebol, Mas exatamente. ele tá Ah. na igreja, tá envolvido no grupo lá de adolescentes. Tá uma benção também. Mas é lindo ver isso, sabe? Agora ela fez um desafio de jejum, 30 dias de jejum de doce. Faz quase Pra quem 30 dias conhece a que nossa ela... filha sabe que é uma coisa importante na vida Ela dela. ama doce, igual o papai formiga, né? Ele puxou pro Entregando. papai. Me expôs agora. E ela vai para um acampamento, Tainá, agora sexta-feira. E ela fez esse desafio para si própria e acabou compartilhando com alguns outros adolescentes que entraram no propósito juntos. E eles vão entregar no primeiro dia do acampamento. Por quê? Porque ela quer ter uma experiência com Jesus. Ela quer Glória ouvir a a voz de Deus. Jesus. Então, ela se propôs a ficar todo esse tempo sem comer doce, como expondo a sua sede por Deus, né? Então, tudo isso, sabe aquela história do "este é meu filho amado, que me dá muito prazer"? É a sensação que a gente tem tido, né? Com os nossos filhos. E assim, sempre com o pé muito no chão e orando, Senhor, guarda o coração, Senhor, livra, que ela se mantenha. Porque a gente sabe que esse mundo é mau, que Satanás está aí, é o inimigo das nossas almas e que, de forma mais do que nunca, eles têm sido muito pressionados, os adolescentes, né? Então, a gente está ali na cobertura, na intercessão, profetizando que se mantenha nesse caminho. E o Samuca também, né? Tá indo muito bem, graças a Deus. Uhum. Isso é E muito se bom, ela... gente. E sempre tentando conversar, assim, essa semana, ontem mesmo, tomando um café com ela, eu falava, filha...
lembra do seguinte, hoje, quando a mamãe começou, não tinha rede social. Hoje a gente tem aí milhares de pessoas que nos acompanham, mas antes não existia isso. E quando você aparece com a mamãe, a sua exposição já está grande. Mas saiba de uma coisa, o lugar mais importante para você ser forte é no seu quarto. O que as pessoas veem é só a ponta do iceberg. Tudo que você vai viver com Deus no secreto, na sua busca diária com a palavra, isso é o que vai te fazer forte. Então, sabe essas dicas que a gente vai tentando dar para isso ser gerado no coração dela, independente se ela vai para a área da música, se ela vai para missões, ela quer servir ao Senhor. Então, independente do que Deus colocar diante dela, que o coração esteja firmado no Senhor. Amém. É a nossa oração, né, amor? E tem uma música. Já ia até falar, tem uma música para esse momento? Que eu escrevi como uma oração. Eu li aquele livro Mães Segundo o Coração de Deus. E Elizabeth George, ela fala que nós podemos amar os nossos filhos de muitas maneiras. A gente instrui, a gente ensina, a gente provê, a gente cuida da saúde, da parte intelectual, a formação dos nossos filhos. Mas a maneira mais importante de amarmos os nossos filhos é orando por eles. Porque a oração faz o que nós não podemos fazer, a oração vai onde nós não podemos ir, é a oração. Então, nesse dia, eu resolvi escrever a minha oração pelos meus filhos. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo, que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer, que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Amém. Eles são do Senhor. Mais uma vez. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Os nossos filhos são. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo, que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer, que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos
Amém. Que essa seja a oração de tantos pais, né, de Amém. tantas mães, né? Amém. Mas Seja. o que eu acho lindo da gente conhecer um pouquinho da origem, da história das canções, é isso, né? Porque eu acho que muda a nossa relação com a música também na hora de cantar, né? É verdade. Isso é muito especial. Nós vamos para um rápido intervalinho. E eu convido você que está aí nos acompanhando a continuar ligadinho aqui, viu? Tá bom, a conversa tá muito boa e a canção também. Então a gente volta já já. O Cozinha Andeiras Eventos é referência em gastronomia corporativa e oferece soluções de bom gosto e qualidade para todas as ocasiões. Coffee breaks a partir de 15 pessoas, almoços para até 80 pessoas, happy hours e coquetéis para até 400 pessoas, brunches, lunchbox, brindes com mimos deliciosos, festas temáticas com buffet e decoração, aniversariantes do mês, serviços customizados. Eventos simples, sofisticados ou complexos. Para todos, apresentamos cardápios deliciosos, com montagem e serviços de acordo com o budget do cliente. Conheça e siga nossas redes sociais pelo @Cozinha Andeiras Eventos ou fale com a gente pelo WhatsApp 11 98 908 2788. Cozinha Andeiras Eventos, referência em gastronomia corporativa. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a IPP-TV fazem aniversário e nós vamos comemorar os 117 da IPP e os 3 anos da sua TV missionária com uma programação muito especial. Sexta, dia 7 de julho, vamos receber convidados, rever momentos marcantes da nossa história e louvar com muita música cristã de qualidade. Tudo ao vivo, a partir das 5 da tarde. Você vai se emocionar com nosso especial de aniversário. Venha fazer parte dessa celebração. IPP-TV, 3 anos, a sua TV missionária. O Polo Pinheiros Mackenzie está comemorando 2 anos com uma super oportunidade para você. Venha fazer parte de um grande projeto. Estude no primeiro polo missionário da Universidade Presbiteriana Mackenzie e contribua diretamente para os projetos desenvolvidos pela Junta Missionária de Pinheiros. São 14 opções de cursos de graduação digital e 30 opções de pós-digital para você estudar de onde estiver. As matrículas para o 2º semestre já estão abertas e vão até 23 de julho. Entre em contato e saiba tudo sobre os cursos, valores e descontos de até 30% nas mensalidades. As vagas e condições são limitadas. Acesse agora polopinheirosmackenzie.com.br. O canal da IPP-TV no YouTube alcançou 1 milhão de seguidores e a gente agradece a todos os que nos ajudaram a realizar essa meta. Mas a missão continua e agora queremos chegar a 1,5 milhão de inscritos até dezembro deste ano. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e o mais importante, compartilhe o nosso link com a família e com os amigos. Para fazer parte, é só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a propagar cada vez mais a palavra de Deus. IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta para continuarmos nossa conversa, continuarmos louvando ao Senhor, cantando aqui nesse momento tão especial com Raquel Novaes e Marcelo Novaes.
Muito bom tê-los aqui. Alegria. Conversa tá emocionante também, tocando muito os nossos corações. Amém. Eu acredito que o seu também está em casa acompanhando. Já deixa seu comentário aí pra gente no chat. E uma perguntinha que eu acho que é importante. Nós falamos sobre família, nós encerramos com uma canção belíssima, né? A oração de mãe, falando sobre esse cuidado, esse zelo pelos nossos filhos. Mas eu queria que vocês compartilhassem também uma fase da vida de vocês, que foi uma fase também muito marcante, que foi quando houve o planejamento, né? Um Isso. momento em que vocês almejavam pelos filhos. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós. Vamos lá. Mas acho que antes, posso ir um pouquinho antes ainda? Pode. Um pouquinho antes de chegar nessa parte difícil, eu queria só comentar, porque tem a ver com a questão da maternidade, a questão de momentos difíceis na nossa vida. A minha mãe, ela ficou viúva aos 26 anos. Ela já tinha o Mateus, a Carol, eu já tinha nascido, eu tinha 1 ano e 8 meses. E a minha mãe estava grávida da Camila, uma gravidez já de 7 meses. Meu pai tinha 29 anos, morreu num acidente de helicóptero em Campinas. Nós morávamos em Campinas. E foi uma experiência muito traumática, mas de um socorro do alto, sobrenatural. Assim, as experiências que a minha mãe teve nesse período, muito jovem, sem profissão e tudo que vocês podem imaginar que aconteceu com a nossa família, né, nesse período, ela costuma dizer, Tainá, que foi um momento em que Deus a carregou nos braços. E eu acho que acontece isso no sofrimento, né? C.S. Lewis dizia que no sofrimento, nos prazeres, Deus fala com a gente, mas na dor ele grita. É um negócio que é surreal, como a presença de Deus pode ser percebida nos momentos mais difíceis da nossa vida. E foram anos muito difíceis, mas eu aprendi a amar Jesus através da minha mãe. Que coisa linda, A gente passou por privações. Eu tinha sonho de fazer balé. A gente não tinha condição financeira para que eu pudesse dançar balé. E outras privações. Mas o mais importante, o tesouro mais precioso que eu poderia receber da minha mãe, ela me deu, que foi ensinar a cada um de nós a amar Jesus. A minha mãe, ela fazia concurso bíblico na nossa casa, com os nossos irmãos. Decorar versículo. Tinha um cartaz que ficava nas costas do guarda-roupa, e o nome de cada filhos, e ela ia colocando estrelinha para quem decorava versículo. Ou seja, ela contava história, tinha culto doméstico, ela que ensinou a gente as primeiras notas musicais, foi a minha mãe. Então eu sou eternamente grata por aquilo que eu recebi da minha mãe, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos. E nós, como pais, o nosso desafio maior sempre foi que os nossos filhos amassem a Jesus. Nossa oração sempre foi essa: Senhor, que eles amem ao Senhor, que o Senhor se revele a eles, por favor, desvenda os olhos, que eles vejam como o Senhor é glorioso e que eles te amem mais do que tudo. É a nossa oração até hoje, pela vida dos nossos filhos. Mas, quando nós decidimos engravidar, já tínhamos 3 anos de casados, 3 né? anos. Eu achei que ia ser muito fácil, porque a minha avó brincava que a minha mãe engravidava só de lavar a cueca do meu pai. Já estava grávida de novo. E não foi assim. Passou 1 ano, passou 2 anos, e eu comecei a ter dores. O Marcelo foi fazer exames e ele tinha um problema que precisou ser operado. Aí ele foi operado, então a gente pensou, agora vai, né? Só que não foi. E aí, com muitas cólicas e alguns problemas, eu fui procurar ajuda médica e recebi o diagnóstico de endometriose, que é a doença da mulher moderna, né? Doença que causa infertilidade. E aí fomos encaminhados para um especialista e fomos colocados na fila da cirurgia e fui operada. E eu me lembro, nesse período de espera, de cirurgia marcada e reunião de família, Natal, casa da minha mãe, todos os irmãos reunidos, e a minha irmã, Carol, um pouquinho só mais velha que eu, chegou com a mochila lá e abriu e tirou um envelope e falou: eu tenho uma novidade para vocês. E ela falou: eu estou grávida. Todo mundo ali na cozinha, né? E eu me lembro de abraçar a minha irmã e falar: uau! E eu estava feliz por ela, mas ao mesmo tempo eu estava perguntando: Senhor, eu estou há mais de anos tentando e não acontece nada. E o Senhor, em 1 mês que ela tentou, está tudo bem, o Senhor está se lembrando de mim? E foi assim, sabe? Nós entendemos que quando Deus não muda uma situação é porque Ele quer mudar o nosso coração. E como Deus tratou com a gente, né, amor? Nesse período de espera, eu tenho uma música sobre isso, o Marcelo tem uma música sobre isso. E eu acho que foi necessário que Deus alinhasse o nosso coração e nos fizesse entender que o que traz realmente realização para a vida de qualquer pessoa é um relacionamento íntimo com Deus, através de Jesus. Não é filho.
não é dinheiro, não é profissão, não é uma carreira super bem sucedida, não é um casamento incrível. Nada disso pode trazer completa satisfação ao coração humano. Somente um relacionamento com Jesus. É fazer de Jesus aquele seu tesouro. É colocar Jesus no centro. Organizar a sua vida ao redor dessa pessoa, do Senhor Jesus. E ter nele a sua satisfação, né? Eu me lembro de uma frase de John Piper que diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Então, essa satisfação do nosso coração em Cristo Jesus é a adoração para ele, né? Richard Baxter dizia que nossa adoração a Deus será melhor quando o nosso prazer em Deus estiver no seu ápice. Ou seja, quanto mais prazer eu sinto em Deus, mais a minha adoração tem sentido para ele. Eu acho que Deus foi tratando o nosso coração e fazendo com que ele tomasse esse lugar da pessoa mais importante da nossa vida. E a gente chegou nesse momento de dizer, Senhor, se o Senhor não quiser nos dar filhos, amém. O Senhor é a nossa alegria. E acho que quando isso mudou a chave, né, do nosso coração, Deus nos deu a Bia. Bia significa aquela que abençoa e faz as pessoas felizes. E depois, quando a Bia tinha 2 anos e meio, ela estava na caminha dela, eu estava deitada com ela, esperando ela pegar no sono. Eu fiz mais uma oração. Eu falei, Senhor, eu consagro a Ti mais uma vez o meu ventre. Se o Senhor quiser nos dar mais um filho, se o Senhor quiser nos dar um menino... Eu pedi, se o Senhor quiser nos dar mais um menino, eu vou me sentir muito honrada de poder criar um menino para o Senhor, né? E aí Deus nos deu. Passou um mês, né, amor? Eu lembro que eu fui lá, comprei uma caixinha com um sapatinho. Olha, pela fé, nem sei como que eu fui tão ousada assim. Comprei um sapatinho de menino e entreguei para ele. A minha irmã estava junto e ele falou, eu trouxe para você um presente. Ah, legal. O que é? Eu falei, abre. É cueca, você falou. Aí ele falou, acho que eu falei que é cueca. Aí ele nem ligou, sabe? Não. Deixou o presente de lado, assim, cueca, nem ligou, tal. Não vai abrir? Aí eu falei, não, abre. Aí ele abriu, aí tinha lá o cartão, um teste de gravidez, né? E 2 sapatinhos, não. Eu vi os 2 sapatinhos e ficou... O que é isso? O que não é? Eu não acreditava que ia ser tão rápido a segunda vez, né? E foi muito rápido linda, mesmo. Gente. Mas nesse período de espera, né, houve dias bons e dias muito difíceis. Todo mundo ficando grávida e minhas amigas grávidas, né? E eu lembro de um dia sozinha em casa, depois de colocar isso em oração e de chorar diante do Senhor, eu fui pro piano. E ali no piano, dessas que eu falei para você, que às vezes vem do começo ao fim, veio essa canção que fala dessa confiança no Senhor. Mesmo não vendo, não percebendo o agir de Deus, a gente pode confiar. Porque se a gente colocou a nossa vida nas mãos do Senhor, mesmo que a gente não esteja percebendo o seu agir, pelas Escrituras, a gente tem essa garantia de que Ele está trabalhando. Aquele que começou em nós uma boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Amém. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Obrigada por isso, Pai. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás,
Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Gente, glória Amém. a Deus, que canção linda, 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 que coisa linda. E é tão bom a gente poder reconhecer e ver com tudo que acontece, né, a bondade de Deus, esse cuidado com a Amém. gente, né? Amém. Aleluia. Nossa, E- Deus é bom. Nossa, Deus é muito bom. Demais. E aí, quando a gente pega essas canções, né, que vocês compartilharam aqui, né, a gente vê como as músicas, né, elas transmitem sempre essa mensagem, né? Elas transmitem valores, esse zelo, esse cuidado, elas transmitem a verdade, né, que é a palavra do Senhor vivenciada em nossas situações ou extraída da própria palavra de Deus, né, da Bíblia. O que vocês falam sobre isso, assim? Porque a palavra de vocês, gente, ela é cristocêntrica. Não é? Isso é. Quer falar, amor, você? Um dos nossos discipuladores nessa área do louvor e adoração é o pastor Ademar, né? E ele fala que a gente tem que cantar a palavra. Então acho que aí é a chave para não ter erro, né? Para não ter deslize. Cantar a palavra. E se a gente for ver a história da música sacra, existia esse propósito na música. As músicas, elas eram usadas para doutrinar os membros, né, das comunidades. Então, a ideia é cantar as escrituras. Não só para gerar esse tipo de ensino que gera, né? Quando a gente canta as verdades das escrituras, nós estamos gerando fé, estamos cantando a palavra, mas também porque a música, ela é capaz de mexer com as emoções das pessoas. Música mexe com as emoções, a gente sabe, tá aí a musicoterapia, né? Gerando cura. Mas, quando a gente associa a música com a palavra de Deus, que é viva e é eficaz, imagina que poder existe nessa ferramenta. Porque você está musicando uma palavra que por si só é poderosa, né? O pastor Hernandes fala isso, que a semente por si só, ela é poderosa. Então, quando a gente canta essa semente, essa palavra viva de Deus, então, puxa, isso é muito poderoso. Você pode ver curas, você pode ver libertação, o nome do Senhor Jesus é exaltado, a fé gerada no coração das pessoas. Então, é um privilégio. A gente aprendeu isso com a pastora Ademar, estamos seguindo a cartilha certinho. E nós somos abençoados com esse trabalho, né? Isso é muito bom. Quando a gente, eu não sei, né, se a gente podemos trazer essa questão, mas eu acho que é bom a gente avaliar, né? E até mesmo quem está em casa também avaliar esse ponto, né? Porque hoje nós vemos um ritmo de produção também um pouco alto, Sim, né, no mercado, né? E como é importante a gente estar atento para que haja esse trabalho ministerial também, em todas as canções, né? Esse meio artístico, né? Como é que vocês avaliam, assim? Quer começar, amor? Eu falo. Eu acho que daqui a pouco vai ter inteligência artificial Ixi. fazendo música cristã, não vai? Já tem. Fazendo hits aí. Brincadeira. Realmente o que você falou, existe um ritmo e uma demanda por muitas pessoas. Hoje você não sabe nem o que você ouve, abre o seu Spotify lá, você não sabe o que você vai ouvir mais, né? Mas dá para selecionar ali, é sutil, mas a gente consegue selecionar algumas pessoas que estão fazendo música para Deus de muita qualidade e com muita fidelidade às escrituras, né? E a gente acaba muitas vezes, Tainá, fugindo um pouco desse Do viés. mainstream, né? Porque a nossa música, a gente sabe que não é uma música comercial. Porque se você observar, recentemente a gente estava até avaliando isso. A gente viu numa premiação importante do nosso país, as 10 músicas, eram as 10 mais bombadas, assim. E aí você começa a observar, e as letras, elas são completamente humanizadas. Completamente. E se você for olhar
o livro de Salmos, existe sim. Muitas vezes ali Davi falando da sua dor e pedindo para que o Senhor socorra e fazendo aquela oração para si mesmo. Existe isso. Mas, se você olhar, grande parte é exaltando a Deus, as obras de Deus, a bondade de Deus, é conclamando toda a terra para louvar o Senhor, é colocando os olhos na fidelidade, na bondade, na grandeza, nesse senhorio que existe do nosso Deus. E quando você atrai o coração das pessoas a cantar sobre esse Deus e o seu grande poder, os nossos problemas se tornam tão pequenos, insignificantes. As nossas crises são nada diante desse Deus tão grande. Agora, quando você começa a cantar só sobre a sua dor, só sobre a luta que você está vivendo, os seus olhos são voltados para você mesmo. Então, assim, a gente não canta sobre isso, sabe? Eu sei que às vezes eu cantei agora, por exemplo, uma música que foi de uma crise. Apesar da dor que eu estava sentindo, eu declarei a minha confiança no Senhor. O Senhor é fiel. Mesmo eu não estou percebendo agir, mas o Senhor é fiel. Mas assim, existe lugar para isso. Porém, o que a gente tenta fazer é atrair o coração das pessoas à pessoa do Senhor Jesus, à sua obra, ao seu amor, a esse Deus grande, entronizado. Eu falo assim que quando a gente olha para esse ambiente da adoração, desse senhorio do Senhor Jesus, desse lugar onde Ele está acima da cúpula da terra, essa grandeza diante de Deus, comparado com a nossa pequenez, insignificância, isso muda o nosso coração, muda o ambiente onde você está, quando você alinha os seus olhos a quem Deus é. Então, que Deus nos dê graça, né, amor, para compor canções que façam com que as pessoas olhem para esse Deus poderoso, que nos dá 1000 motivos para agradecer. Das 10 músicas que estavam concorrendo nesse prêmio, só uma falava de louvor a Deus. Olha. O restante Todas as era outras tudo... falavam assim, o que o Senhor... A forma como o Senhor me abençoou, a luta que eu passei, o que o Senhor vai fazer por mim. Nada contra, nada errado. Sim, sim. Mas assim, parece que uma inversão de valores, né? A música que deveria glorificar Deus em primeiro lugar está sendo usada para consolo e não engrandecimento do eu humano, né? Mas assim, voltada para o ser humano, né? Isso. E uma coisa que eu queria acrescentar, já aproveitando, que eu tenho entendido isso na minha experiência, que quando a gente tem um relacionamento com Jesus, sem perceber o nosso pecado, sem perceber a necessidade que a gente tem de perdão, de graça, de misericórdia, o nosso relacionamento com Jesus se torna utilitário. Então eu vou a Ele para Ele resolver um problema da minha vida. E aí, se Ele resolveu, eu continuo mais um pouco. Mas na hora que resolveu também, eu vou viver a minha vida. Ou então, se Ele não resolveu, eu simplesmente dou as costas e vou viver a minha vida. E evangelho não tem nada a ver com isso. Evangelho é um homem pecador, miserável, separado da vida de Deus, que se aproxima desse Deus que, por graça e misericórdia, envia o seu Filho como canal de salvação. Então, quando a pessoa recebe esse evangelho e se vê carente desse perdão e dessa necessidade de salvação, você não vai usar o que Deus pode fazer por você. Você se une a Deus, né? Como, não sei se foi o Asaf que compôs aquela música Tu és soberano sobre a terra. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Você se amarra ali em Deus. E Jonathan Edwards, ele falava assim também que ele queria confiar e fiar a sua alma em Deus. É uma coisa assim que liga e que não abandona mais. Mesmo que Deus me diga não, Tainá. Mesmo que eu peça para Ele algo que eu gostaria muito que acontecesse, mesmo que Ele me diga não importa, Ele é o meu Salvador, né? É aquela coisa de quem é muito perdoado, muito ama. Existe uma dependência, uma ligação eterna. Então, as canções precisam apontar para isso também, sabe? Não é o que Deus vai fazer por mim, é o que Ele já fez em Cristo. E agora eu sou eternamente grata e ligada a Ele, de tal forma que eu nunca vou me separar. Até o dia que Ele vier e levar a sua noiva, a sua igreja, nós estaremos juntos por toda a eternidade. A gente está vivendo nessa esperança, não é? Nós vivemos nessa esperança. Ai, desculpa. É lindo demais. Olha, eu até estou aqui porque eu quero comentar, porque nós estamos aqui participando e é tão vivo isso, é tão forte, porque todos nós aqui, Deus está tocando muito os nossos corações, né? Então, eu acho que quem está em casa também está tendo essa oportunidade, né? Que Deus possa falar muito ao coração de muitos, porque Deus é tão bom. Ele é. É tão bom a gente poder cantar dessa bondade, a gente poder compartilhar dessa bondade, que não tem como ficar normal dentro, né? A gente vai se emocionar, vai mexer com a gente. E eu queria até aproveitar, então, porque tem uma canção muito bonita também, que a gente escuta e a gente gosta, que é o amor de Deus. O amor de Deus. Nós estamos falando desse amor
E eu queria que vocês compartilhassem então com a gente. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eis aqui nossa vida diante do Senhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Revelação. Várias vezes nessa canção, vindo pro trabalho, ouvindo ela bem alta e cantando em prantos, porque ela fala muito mesmo, acho que com todos. Amém. É muito sincera, né? Muito E eu preciso direta. dizer, Tainá, que é a composição do meu compositor favorito. Ai, olha só, gente, essa dupla linda demais, Senhor. Pra você ver como Deus usa as coisas loucas do mundo pra confundir as sábias, né? É lindo demais, gente, ver o agir de Deus, como ele trabalha, né? Como Amém. ele une, como ele junta as pessoas. Amém. E como a glória, né, é sempre do Senhor, assim. Porque quando a gente vê o quanto essa música, né, no caso, né, o trabalho de vocês, essas canções tocam os nossos corações, não tem como, gente. É o Espírito Santo, é Deus ali, realmente sendo demonstrado, sendo contado, sendo cantado, né? Amém. É isso mesmo. E É ele é lindo. É lindo. E a gente ama muito ele. Jesus é lindo. Eu queria aproveitar esse momento e nós aqui, né, da IPP-TV também tem um propósito muito puro de trabalhar e levar a palavra de Deus. Amém. De abrir, de ter oportunidade, né, de abrir esse espaço para receber pessoas que estão ali com esse amor, tão envolto desse amor, né, tão focados em também
levar a palavra do Senhor, né? E eu queria, nesse momento, pedir, assim, aproveitar vocês aqui, para que logo mais nós iremos completar mais um aninho, né? De trabalho aqui no reino, né? Trabalhando para o Senhor. 3 aninhos, aniversário. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra gente e, se quiserem, uma canção também, né? Para essa data tão importante. Bom, eu queria só dizer que a gente acompanha, né, amor, lá em casa. Eu me lembro até de um dia que a gente estava voltando de alguma ministração. A gente provavelmente ministrou no sábado à noite, e era domingo de manhã, a gente estava voltando para casa e nós colocamos no culto ao vivo, e era o pastor Arival que estava ministrando. E foi ele estava falando sobre celebridades, né, amor? Foi uma palavra tão legal, e desde então, né, a gente vem acompanha também o reverendo Hernandes. Eu falo para as pessoas que um dos maiores presentes que eu ganhei do Marcelo até hoje, foi uma caixa com a coleção dos comentários expositivos presente mesmo. do reverendo Hernandes. Nossa, eu uso muito esse material, amo. Mas eu queria agradecer de todo o coração pelo trabalho da IPPTV. Assim como a minha casa, eu sei que milhares e milhares de pessoas têm sido alcançadas pelo evangelho que vem sendo pregado através de vocês, do seu programa, Tainá, e de todas as outras programações, né, que a gente sabe da seriedade, da excelência com que tudo aqui é feito. E eu tenho certeza que o coração do Pai se alegra. E mais do que isso, né, como a gente disse, aquele texto de Mateus, Jesus falando em Mateus, obras que as pessoas vendo glorifiquem ao Pai, né? Eu acredito que isso é glória para o nome do nosso Deus, e é vida sendo gerada no coração das pessoas que estão sendo alcançadas por esse ministério tão lindo. Amém, amém. Amém. Eu tenho a agradecer também. Eu lembro de Salmo 1, né? Que a árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, ela dá seu fruto no tempo oportuno. E a gente teve o período de pandemia, que a gente viu o nosso casamento florescer, nosso relacionamento com os filhos florescer, minha profissão florescer, ministério que a gente tem florescer, e a gente viu isso também na Igreja Evangélica de Pinheiros, né? Então, aquilo que está sendo plantado perto do rio, que é Jesus, vem florescendo. E eu fico muito feliz de ver esse crescimento que houve nesse tempo todo, assim como houve conosco também, sabendo que é o Espírito Santo que faz, né? Basta estar plantado ali na beira do rio do Senhor. Amém. Amém, amém. E tem uma canção, se você quiser, a gente... Gratidão. Né? Gratidão. Em gratidão, eu canto a Ti, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão a Ti, Pai, eu canto a Ti, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. E o que darei? O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor,
Salvador, recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Jesus. Amém. Ai, que lindo, gente. Glória que a Deus. canção linda, glória a Amém. Deus. Olha, que alegria tê-los aqui, que alegria poder ter a oportunidade de ter uma programação tão especial como essa que foi Amém. hoje. São um dos presentinhos, né, de Deus, né? Aqueles mimos que Deus nos dá. Amém. E realmente foi uma alegria pra gente estar aqui hoje. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos acompanhando mesmo. Eu que queria agradecer primeiro, amei te conhecer. E agradecer a IPPTV por esse convite, parabenizar mais uma vez e dizer a todos vocês que nos acompanham aqui que em Cristo Jesus existe uma vida plena, vida abundante, vida que satisfaz. E Jesus já deu esse primeiro passo. Quando ele veio, obedeceu ao Pai e foi até a cruz, e um lugar que nós merecíamos estar, ele assume esse lugar, derrama o seu sangue inocente, e nesse momento ele abre o caminho para que todos nós possamos ter acesso a esse Deus. Então, Jesus já abriu o caminho, o Pai deu esse primeiro passo, agora depende da gente chegar a Ele e dizer sim, eu quero essa vida plena, essa vida abundante que satisfaz e que só existe em Jesus. É isso. Falou tudo. Falei, Só quero agradecer. Muito obrigado, Tainá. Foi um prazer estar com vocês aqui. Amém. Ai, pra gente também, que alegria, né? Que Deus continue conduzindo, dando os dons e talentos cada vez mais, né? Com criatividade, com alegria, com essas experiências maravilhosas, esses momentos de intimidade com o Senhor na vida de vocês. Amém. E que possamos ter mais canções como essas, né? Que também tocam muito os nossos corações, né? Amém. Que não só no tocar, mas que trabalham mesmo a mudança, a transformação em nós. Amém. E ele tem feito isso em nós, né? A Sim. gente estava até dando risada aqui no começo, porque essa história do 1000 motivos para agradecer, né? Desculpa a vergonha que eu passei. É um trabalhar de Deus, né? A gente está sempre tentando melhorar. E, na verdade, essa obra é o Espírito Santo que faz na nossa vida. E o nosso Deus é tão misericordioso que Ele é paciente. E Ele tem essa paciência de esperar essa nossa santificação, né? E graças a Deus por essa obra que não tem fim. Só vai ter fim lá na eternidade, né, Tainá? Lá na eternidade. Nós ansiamos tanto, né? É verdade. Amém. Gente, planos, projetos... Isso Tem? é muito legal. Eu queria até pedir para vocês estarem orando por nós. Irmãos, eu tenho uma notícia para dar que para mim é incrível. Para você, talvez você já esteja muito acostumado, mas para mim é uma notícia incrível. Nós vamos gravar o nosso próximo projeto nos Estados Unidos! Ai, que chique! É a primeira vez que eu tô falando, viu, Tainá? Não falamos pra ninguém ainda, então é exclusividade do Tudo Mais. Ó, nós estaremos agora em agosto, embarcando no dia 13 e no dia 16 a gente vai captar todo esse projeto, está sendo realizado pela Mozilla, que é a nossa gravadora. E eu tô, assim, sabe quando você fica assim, Senhor, o senhor tem certeza? É isso mesmo, sou eu mesmo. Muito feliz por essa honra de estar lá nos Estados Unidos gravando e tem pessoas muito especiais que vão participar desse projeto. Então, nos ajudem em oração, sabe? O que eu mais anseio nesse novo projeto é que as músicas apontem para Jesus. Amém. Que as pessoas ao ouvirem e verem, né? Porque vão ver os clipes captados lá, possam sentir a presença de Jesus, perceber e honrar essa presença de Jesus através das canções. Nos ajudem em oração, pessoal. Vamos todos juntinhos, então, já... se você tem aquela... Já coloca aí no seu pedido de oração já, hein? Isso. Já anota aí. E vamos orar, sim, para esse projeto. Que Deus abençoe vocês. Que conquista deliciosa, né? A gente se alegra mesmo. Nós alegramos juntos. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Valeu, Tainá. Deus abençoe vocês. Amém. E obrigada a você também, que esteve aqui juntinho com a gente, participando desse momento tão legal, desse momento tão especial aqui no Tudo Mais. Um beijo grande para você, que Deus abençoe também o seu dia, que o Senhor continue falando, ministrando no seu coração. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Tchau.